Lucas capítulo 19. Lucas 19, 45 até 48. Obrigado. Nós temos dois assuntos nesses 4 versículos. Os dois primeiros versículos tratam da purificação de Jesus no templo, e os últimos 2 versículos o Senhor ensina no templo. Então vamos ler juntos esse texto, 4 versículos só, a uma só voz. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós transformastes em corvios salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém, queridos. Meus irmãos queridos, hoje nosso objetivo é abordar a verdadeira identidade da igreja. Eu sou muito preocupado como pastor já há um certo tempo de ministério. São mais de 30 anos como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, como pastor à frente do rebanho. Eu tenho visto, irmãos, que a igreja está perdendo a sua identidade. Em cada esquina você tem uma igreja, em cada culto você tem um pregador, você tem um pregador mais moderno, mais atualizado, contextualizado com essa geração. Você tem aqueles que estão mais rodados, mais experientes. Você tem igreja pintada de várias cores, você tem igreja pintada de preto, você tem igreja com luzes atrás, como se fosse um palco. Você tem igrejas simples. Você tem igrejas que trazem uma certa identidade. É possível que você já esteja em dúvida qual igreja é aquela que hoje prega a verdadeira mensagem, a igreja que Jesus deixou. Qual a verdadeira identidade da igreja? A minha pergunta nessa noite é por que depois que Jesus ele entra em Jerusalém e ele faz aquele desabafo: ah, Jerusalém, se vocês pudessem aproveitar essa oportunidade no dia da visitação, o destino de Jerusalém seria diferente. Jesus entra no domingo de Ramos, montado no jumentinho, algumas crianças saudando: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor Jesus. O povo feliz porque muitos milagres o Senhor Jesus havia efetuado. Agora Jesus, ele vai para a igreja, ele vai para dentro de Jerusalém. E observe dentro desse contexto que o objetivo de Jesus é purificar a igreja. Naquele tempo. Se Jesus chegasse hoje na igreja brasileira, eu não vou nem falar na americana, na europeia, na asiática, mas eu quero pensar, meus irmãos, a nossa igreja, a igreja tupiniquim, nacional, pátria, a igreja brasileira. Qual seria a reação de Jesus nesse exato momento, 19 horas e 47 minutos no Brasil? Será que Jesus ele exortaria a sua igreja? Será que Jesus purificaria a igreja brasileira? Irmão, século 21? Por que Jesus precisou purificar aquela igreja? Eu quero que você pense nisso. Mas agora, olha ao Senhor. Senhor, me transporta
transporte para dentro desse texto. Fale comigo, me ilumine, para que eu possa entender que esses 4 versículos finais, conclusórios, o 19º capítulo é importante para nós hoje. De fato é muito importante. Me mostra, Senhor. Traz ao meu pensamento aquilo que Lucas quis dizer a Teófilo e aplique em meu coração. Diz sim que o Espírito Santo vai mostrar, vai revelar no meu coração essa noite. Peça, Espírito Santo, fale comigo. Me oriente. Eu não posso estar perdido dentro da tua casa. Em meio a uma grande massa que acha que está na igreja de Cristo. Mas a verdade está por vir que salteadores. Pai Santo, com muito temor e tremor, Senhor, temos o desafio de seguir a tua palavra. Ah, Deus, fale conosco. Lance lume e luz em cada servo do Senhor que aqui se encontra nessa noite. Clareia o seu entendimento, a sua mente, aplique em seu coração a tua palavra, Senhor, que é lâmpada, que é regra, que é método. A tua palavra que é viva, revelação especial, é boca de Deus falando para nós. E, ó Deus, queremos aprender mais dessa palavra, desse livro, desse evangelho, que é o ensinamento puro de Cristo. O evangelho é poder para nos transformar, Senhor. E que saiamos daqui a pouco com uma vontade muito grande de aplicar em nossos corações a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No sermão passado, irmãos, se você observar o contexto da entrada triunfal de Jesus, até Jesus chorando pela cidade de Jerusalém, nós abordamos nesse contexto algo muito importante para todos nós, que foi qual o impacto da entrada de Jesus em Jerusalém nessa última semana. Eu quero dizer para você que o texto aqui, a exposição, vai levar alguns domingos. Nós entramos na última semana de Cristo. Esse contexto aqui foi rápido. Foi diferente daquilo que foi abordado em Juízes hoje, pelo nosso irmão presbítero Fred, que levavam anos para acontecer aquelas histórias. Essa história aqui é uma semana. É a semana da paixão de Cristo. Jesus entra em Jerusalém e agora ele tem uma última semana entre nós. É a última semana do Verbo encarnado, andando conosco, andando com eles, andando nessa terra, o Logos encarnado, vivendo seus últimos momentos, como vimos hoje, de forma definitiva, com base definitiva, a sua morte, o seu sacrifício como prova de redenção. Qual foi a importância para os discípulos e a importância para os publicanos e fariseus dessa última semana de Jesus? Para os discípulos, seria um novo momento inaugurado com Jesus. Todo o processo de discipulado começava a chegar ao fim. A partir dessa última semana, eles caminhariam por si, eles viveriam a mensagem do reino, eles não teriam mais depois Cristo, porque Cristo estaria sendo assunto aos céus. A igreja deveria permanecer firme, a igreja deveria vencer os coliseus, a igreja deveria vencer as perseguições, a igreja deveria chegar no Brasil no século XXI, aqui nessa quadra, nessa cidade de Santa Maria. Os discípulos deveriam perpetuar o seu chamado. Seria um novo momento para os discípulos. Muitos deles se transformariam em apóstolos, seriam martirizados, morreriam pelo nome de Cristo,
todos eles morreram martirizados, exceto João, que foi um martírio diferenciado, jogado numa ilha, solitário, distante de todos, um martírio diferenciado. E para os publicanos e fariseus, o caminho agora seria consolidar o plano arquitetado, desde que Jesus começa a andar pela Galileia, Judéia, Galileia, anunciando o Evangelho, indo na contramão do legalismo, indo na contramão da forma de religiosidade que eles empregavam, que eles definiam. O plano deles era matar Jesus. Para os publicanos, fariseus, estava perto de consumar a morte vicária de Cristo. Podemos até afirmar, irmãos, que aquelas vidas que estariam ali, mesmo as vidas dos publicanos e dos fariseus, não seriam mais as mesmas, porque a partir de então até mesmo a fé, a religiosidade estaria sendo modificada através da morte de Jesus Cristo. Mas hoje o nosso assunto traz um resumo que o projeto da divindade, antes da fundação do mundo, antes de acontecer a entrada triunfal de Jesus, antes de estar acontecendo essa cena da purificação do templo, a Trindade, livre Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na individualidade, na essência, na deidade, demonstra ser o mesmo grau de poder, eternidade e substância. Eles tentariam, mas eles não conseguiram, porque o seu Jesus, o meu Jesus, o Jesus dono dessa igreja, que há 2000 anos comprou uma grande massa, e irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela é enorme. Todos nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nosso Senhor Jesus conseguiu derrotar. Esse é o nosso objetivo. Se você sair daqui nessa noite entendendo que na divindade há 3 pessoas de mesma substância, de mesmo poder e de mesma eternidade, podemos olhar para esse texto e começar a não existir uma paixão triste, mas uma paixão alegre de eleitos salvos pelo Cordeiro. A de entender que o projeto de Deus era o sacrifício vicário de Cristo, a morte do Senhor Jesus. Embora tenha momentos que estamos torcendo para que isso não aconteça, mas o que nós vamos ver a partir de agora, nessa semana longa que estaremos expondo esses textos até o final do texto de Lucas, nós veremos todo o sofrimento de Cristo por nós, pela igreja, por vocês. E minhas crianças queridas que estão aqui hoje, pode desenhar Jesus entrando no templo, desenha uma casa ali, Jesus entrando no templo. Vocês podem pensar no que está acontecendo ali, quando Jesus entra no templo e expulsa aquelas pessoas que estavam ali. Nós temos que ter certeza e consciência de que a purificação do templo é um fato tão importante. E eu quero chamar a atenção de vocês para comparar a leitura do Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos, porque Marcos ele é mais efetivo nessa passagem. Marcos capítulo 11, verso 15. E nós vamos ler do 15 ao 19. Em todos os versículos, Lucas resume, mas Marcos ele traz informações importantes para nós. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, Jesus,
passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava dizendo: não, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo estas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, e vindo atar sair da cidade. Meus queridos, o Novo Testamento relata duas purificações do templo. A narrativa aqui não pode ser comparada, nem identificada com aquela que está em João, capítulo 12, do verso 13 ao verso 17. Em João 2, 13 e 17, ocorre no início público de Cristo. Pela segunda vez, Deus em Cristo, o Filho, a segunda pessoa, está dentro do templo, purificando o templo. E agora, essa purificação marca exatamente o final do seu ministério. Além do mais, as palavras ditas em conexão com a primeira. Lucas apresenta um relato bem abreviado dessa segunda purificação. Para um relato mais detalhado, vemos e acabamos de ler o que estava acontecendo lá, aqui em Marcos 11, onde descreve-se o que estava acontecendo. Jesus expulsa os cambistas que estavam ali, ele derruba as mesas, as cadeiras daquelas pessoas que faziam da igreja um grande comércio. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso lá no contexto, mas eu quero que você hoje pense no contexto atual da igreja brasileira. Em muitas igrejas, irmãos, o comércio se tornou o comércio da fé. Você, quando entra dentro da igreja, você já se depara com um comércio bem estampado, de venda de Bíblias, de livros, de CDs, a venda também de cantina, a venda também do sabão, da lasca, do sal grosso, do óleo ungido, do bálsamo, da vassourinha, do pano de chão, do rodo. O que aconteceu com a igreja de Cristo hoje? A gente precisa trazer à nossa memória os momentos atuais. Será que Jesus teria uma reação diferente hoje? Ou será que Jesus pediria o basta um anjo, para que viesse e queimasse tudo, destruísse tudo, como fogo de bala? Mas nessa noite, Lucas declara quando ocorre essa purificação, e ele esclarece que isso aconteceu antes da morte de Cristo. Antes da gente mergulhar no versículo 45, volte lá para Lucas 19, 45. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a eclésia. A igreja é a menina dos olhos de Cristo. Quando a gente participa da igreja, nós estamos participando da noiva, daquela que é ataviada, que deve ser preparada para o encontro com Cristo. A igreja, ela tem várias percepções, conotações na Bíblia. A igreja do Velho Testamento, meus irmãos, era uma barraca. O povo andava com aquela tenda, os levitas eram responsáveis da construção da tenda, da edificação da tenda. A tenda, ela era organizada, ela era programada por Deus, como funcionaria no meio do deserto, a tenda. A igreja sai da tenda, e ela é construída agora por Salomão. Deus dá ordem a Davi que
que as tuas mãos são sujas de sangue, você não vai construir a minha casa, a igreja. No Velho Testamento, Deus dá ordem para que a igreja se levante. Salomão constrói o grande templo, o primeiro templo. Velho Testamento. E essa igreja, ela vai sofrer, ela vai ser destruída, saqueada, roubada. Ela vai sofrer até chegar no ano 70, quando mais uma vez, no ano 70, depois de Cristo, essa igreja vai ser derrubada. Cena e profecia cumprida pelo próprio Cristo. A igreja não é nossa. A igreja de Jesus. E talvez você esteja pensando, pastor, você está falando da igreja templo, tijolo, argamassa, cimento, falando desse templo, mas eu falo do templo, morada do Espírito Santo. Falo de você, aonde você também abarca o Espírito Santo, abriga o Espírito Santo. Essa igreja custou um alto preço. E esse preço foi o sangue de Jesus. Portanto, está na casa do Senhor, está na igreja, está no melhor lugar que possa haver no mundo. Ser parte integrante da igreja faz parte do projeto de Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo, da Trindade. Então hoje você vive um tempo, irmão e irmã, que você precisa tirar dos seus pés as suas sandálias, porque esse lugar é terra santa, esse lugar não é nosso, esse lugar é do Senhor. E o que estão fazendo com a igreja de Cristo hoje? Coisa bem pior do que fizeram no tempo de Jesus. Será que a igreja precisa ser purificada hoje? Veja o verso 45. Depois que Jesus chora pela cidade de Jerusalém, ele entra no templo, expulsa todos os cambistas, os comerciantes. Jesus entrou numa área específica do templo, isto é, os átrios. Jerusalém era muito grande, havia os átrios dos gentios. Que espetáculo lamentável que se apresenta agora aos olhos de Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja. O que ele olha em primeiro lugar no pátio, um grande mercado, um grande comércio. Aquele que agora morreria pela igreja, no seu sacrifício único e definitivo, ele começa a observar agora o mugido do cabrito, o cheiro dos animais que ali estavam, os pombos com as gaiolas presas. Ele começa a ouvir agora, e sobe em suas narinas um mau cheiro dentro da igreja. Paulo diz que aqueles que estão na igreja trazem consigo o bom perfume de Cristo. Crianças, desenhe um perfume, um vidro de perfume derramado sobre uma pessoa, porque você tem esse bom perfume. Nas narinas do Senhor sobe esse aroma do bom cheiro, do bom aroma, do bom perfume. E o que ele está sentindo agora é o cheiro dos animais, é aquelas pessoas mercadejando ali. O negócio ia de vento e popa. Era um grande negócio colocar uma barraquinha nesse período de Semana Santa, de Páscoa, porque de todas as tribos, de todas as regiões, era como se fosse hoje. Não sei se vocês conhecem, cidade de Aparecida do Norte.
próximo de São Paulo, perto do Rio de Janeiro. Dia 12, meus irmãos. Caravana do Brasil inteiro vai para lá. É o lugar melhor que tem para se comprar roupa, relógio, bugiganga, tudo que você quiser. Compra muita coisa. A cidade se torna um comércio. E quando você passa na Dutra, você vê a basílica enorme. Eles fizeram agora um teleférico assim, cortando a pista, dentro lá dentro do pátio da basílica de Aparecida de Deus. Jerusalém era assim. Os judeus não perdiam tempo, colocavam suas barracas para vender ali as ofertas. Eles sabiam que entrar no templo tinha que pagar um alto preço e era sacrifício. Sacrifício de animais. E quem mais lucrava com isso eram os sacerdotes chamados Anás e Caifás. Tudo que aquele povo vendia, tudo que os comerciantes vendiam, uma parte ia para sacerdote. Eles lucravam muito. Seus cofres estavam cheios pelo comércio da fé. Isso te soa uma coisa familiar? Comércio da fé. Verso 46, irmãos. Dizendo-lhe, está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. O relato mais completo lemos em Marcos: casa de oração para todas as nações. E aqui eu quero jogar algo com você que está me acompanhando: a verdadeira identidade da igreja. A verdadeira identidade da igreja: lugar de oração. Ah, reverendo, eu posso orar em casa? Pode. Eu posso ter meu lugar secreto de oração? Pode, deve. Mas eu quero dizer algo para você: se você quer vir na casa de oração, é aqui. Aqui Deus ouve a tua oração. Aqui na igreja. Não é lugar de outra coisa a não ser orar, orar, orar. E mais uma coisa que a gente vai ver nos dois últimos versículos aqui: complemento da oração. Se você vai para uma igreja onde ela não é lugar de oração, alguma coisa está errada. Portanto, eu convido você nessa noite a estar orando ao Senhor, estar me ouvindo, mas estar em atitude de oração. Se você ainda não falou com Deus em oração, você não está exercitando a identidade da igreja. A igreja é lugar de oração, de falar com Deus, de confiar tudo a Deus, de entregar tudo nas mãos do Senhor em oração. As palavras unitárias da casa de oração, diferenciadas daquilo que Marcos coloca, é uma analogia a Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 56, verso 7b, que significa que para todas as nações, ou todos os povos, estão incluídos nesta lista. A igreja é lugar de oração para Israel, é lugar de oração para a Rússia, é lugar de oração para a Ucrânia, é lugar de oração para a Palestina, é lugar de oração para o Brasil, é lugar de oração para Santa Maria, é lugar de oração para todos. Enquanto formos fiéis à palavra, nós não podemos trocar a identidade da igreja. A identidade da igreja é ser o quê? Casa de oração. Casa de oração. Não é palco show, não é desfile de moda, não é feira das vaidades, mas é a igreja. Casa de oração. Você crê que Deus pode ouvir a sua oração aqui? Você já teve experiência de oração na igreja? Irmãos queridos, as lições deixadas por Jesus no processo
de purificação aqui, em analogia a Isaías 56:7, nos traz à memória aquilo que Jeremias também, no capítulo 7, verso 11, pronuncia. Ele cita: não se sinta seguro com as palavras mentirosas, dizendo: templo de Jeová, templo de Jeová, templo de Jeová é este. Esse templo que leva ao meu nome tornou-se para vocês um lugar de ladrões. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja daqui a 50 anos. Mas eu sei que hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma crise de identidade. Eu não vejo mais o povo se preocupando em orar na igreja. Aliás, essas pessoas nem se preocupam em orar mais. Frase de impacto desse domingo. Se você não pode estar na escola dominical, anote a frase de impacto hoje que nós ouvimos aqui. Uma geração forte produz um povo forte. Uma geração fraca produz um povo fraco. Um povo que andava para a igreja a pé, louvava a Deus debaixo da perseguição, da morte, do tacão do império, fez que a igreja fosse forte e prevalecesse até hoje. Um povo que tem automóvel, que tem internet, que tem facilidade, que não precisa sair de casa, está fazendo da igreja uma igreja fraca, uma igreja morta, uma igreja sem vida, uma igreja sem princípio, uma igreja sem norte, uma igreja fraca, porque está gerando pessoas fracas. A minha casa será chamada casa da oração. A identidade da igreja, em primeiro lugar, é lugar de oração. Não saia daqui hoje sem dobrar os seus joelhos. Não saia daqui hoje sem falar com o Pai, o Senhor da igreja, aquele que comprou as nossas vidas, aquele que abre os céus e aquele que tenha em grau de trindade o Senhor da igreja, mesmo poder como os demais. As lições que nós encontramos aqui da purificação. Primeira, Jesus castigou a degradação da religião. E anote essa palavra que eu vou colocar em qualquer canto que você tenha aí. Jesus castigou a degradação da religião e insistiu na reverência. Irmãos, era no tempo que a gente ia na igreja e a mamãe falava assim: ó, você vai ouvir o Senhor falando. Reverência. Bastava eles olharem para a gente entendia que aquele lugar era um lugar diferenciado. E no último, irmãos, tinha uma criança. A gente sentia que ali era um lugar diferente, não era a escola, não era a casa da gente, era a casa do Senhor. Reverência. Será que hoje a gente precisa dizer para essa geração? Será que nós precisamos dizer para a igreja do Senhor em Cristo hoje? Reverência, reverência. Não é o cara lá de cima. Não é um cara que eu posso transformar num ser humano da antropologia, diminuir a idade. Quem é o Senhor? Ele requer de você reverência. O que é reverência? Para o menino que saía de casa aos 17, 18 anos e ia para o quartel, não sei quantos de vocês são militares, fizeram academia ou tiro de guerra, serviu, passou por esse rito de transição, mas a primeira coisa que a gente aprendia no quartel era hierarquia. Aqui existe alguém superior a você, soldado. Sim, senhor. Posso. Permissão. A gente transformou a igreja do Senhor num lugar onde não há reverência. É uma irreverência total, irmãos queridos, por
dessa membresia fraca, frágil, distante, opaca, apagada, daquilo que Jesus está falando. Olha, a minha casa. A igreja não é a tua casa. A igreja é a casa do Senhor. Portanto, temos que tirar os nossos sapatos, as nossas sandálias, porque a casa é do Senhor. Reverência à minha casa. Jesus já foi embora de muitas igrejas, irmãos. É chutando a Bíblia, é dançando na unção para lá e para cá, é rebolando, é fazendo coisa que não tem jeito, que não é. O que é isso? Você tem diferença? Daquele tempo, Jesus falou isso. Segundo, ele respondeu a Cláudio. No presente, cada caso especial, o tráfico religioso que havia ali, judeu estava colocando e subtaxando cada vez mais as ofertas que não eram para ser vendidas. Era proibido vender no átrio da casa do Senhor. Lembra que na lei, em Deuteronômio, quando nós expomos aqui, cada um deveria levar a sua oferta voluntariamente. Mas era mais fácil dar o dinheiro e comprar do que escolher o meu rebanho, um animal sem defeito, sem mancha, para o Senhor. É mais fácil eu me disfarçar que sou crente no meio da massa da atualidade e dizer que estou adorando a Deus. E alguém, em nome da fé, te explorar por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus combate isso. O judeu ganhava muito. A parecida está ali. Comércio está ali. Ao declarar que o templo deve ser uma casa de oração para todas as nações, ele deu seu apoio à maravilhosa causa da missão cristã. Reis 8, 41, 43, Mateus 28, 19, na grande comissão, onde ele nos ensina a estar indo, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todas as nações. A função da igreja é apoiar, é incluir, é orar, é cultuar o Senhor Jesus. No meio de tudo isso, Jesus estava glorificando o Pai, o Deus Pai. O templo não era um lugar qualquer. O templo era a casa deles. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versos 47 e 48. Se precisava purificar o templo. Precisava agora da segunda identidade da igreja. Além da oração, o templo foi feito para o ensino. O mestre ensina no templo. Diariamente Jesus ensinava no templo. Quando a gente escolhe uma igreja para membrar, quando Deus nos leva para uma igreja para membrar, alguma coisa você precisa levar em consideração. Primeiro, se aquela igreja é um lugar de oração. Segundo, se ali estão ensinando a palavra de Deus. Essa é a identidade da igreja. A identidade da igreja não é promessa, campanhas, não é revelações profetadas. Eu sei que muita gente gosta disso. Mas me desculpe, Senhor, que eu estou te decepcionando
nesse momento, você precisa aprender da palavra de Deus, que vai ser como um martelo, que vai esmiuçar, vai ser como uma espada de 2 gumes, que vai cortar para cima e para baixo, que vai ser doce, mas doce como mel, que vai ser lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Meus irmãos queridos, quanto você tem aprendido da palavra de Deus? É portanto que a gente diz que pela árvore conhece os frutos. Uma igreja fraca não tem ensinamento da palavra. Uma igreja que está herética ou herege, ela vai coordenar com o liberalismo proposto, com o comunismo refletido na sociedade, onde nós acendemos uma vela para Deus e outra para o capeta. Peraí, pastor, o que é isso? Tem muitas igrejas que propõem isso. Qual é o seu grau de crescimento, de edificação da palavra de Deus? Porém, os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais, veja, líderes sacerdotais, líderes dos secretários, escribas, tradutores, gente intelectualizada, gente conhecida, conhecia o Velho Testamento, líderes do povo que nem estava coligado com a igreja, todos eles queriam eliminar. A pessoa falar essa voz maquiavelicamente. O sistema filosófico de governo se não é comigo, é contra mim, então eu vou te eliminar. Eu preciso maquiavelicamente eliminar Cristo, a voz de Cristo, a ação de Cristo, o Senhor da igreja. Precisamos matá-lo. A despeito, queridos, desses fatos, da purificação do templo, Jesus agora deixa um modelo para nós, para que a igreja não venha se esquecer que ela precisa ensinar a Bíblia, somente as Escrituras, somente a palavra, que é regra de fé e prática. Jesus ali diariamente ensinava para aquele povo: e paz de mim, porque eles já não agiram aqui dentro do templo. Veja no 48, o que está no 48? Porque todos eles ficaram dominados pela doutrina do mestre. Está acabando, gente. Uma semana só de Jesus. Não viriam mais pessoalmente. A Confissão de Fé do Westminster diz que na unidade da divindade há 3 pessoas que, mesmo em substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Evangelho de Mateus 28:19 nos lembra disso. Se você não está ainda na equipe de discipulado, procure para esse ano, a partir do dia 2 de novembro, está nessa lista, fazer parte da 4ª turma, porque o discipulado é algo que nos leva à palavra de Deus, não é, irmãos, que estão fazendo? Amém? Amém? Que nos traz conceitos vitais da palavra de Deus, nos apresenta para que a gente possa saber manejar bem a palavra do Senhor, como discípulo, seguidor de Cristo. O texto aqui de Mateus 28 fala do discipulado: fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando Jesus saiu logo da água, diz Mateus 3, 16, 17, e eis que abriu os céus e veio o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre eles, eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho, amado, em que me comprazo, que me prazer. Portanto, irmãos, por que a igreja precisa ser purificada? Perceba que há mais de 2000 anos, não podemos esquecer o que Jesus falou.
A igreja hoje, ela se transformou em tudo, menos casa de oração. Jesus, note que o seu grande ato exterior dos gentios havia se convertido para sacrifício, e ele diz: está escrito, minha casa será casa de oração, e ele acrescenta: vocês, porém, têm transformado esta igreja. Mas o que é você tentar transformar a igreja em igreja de Cristo? Lembre-se disso. Todos aqueles que um dia tentaram da igreja de Cristo, o próprio Cristo deu conta dessas pessoas. Lembre de pessoas que queriam dominar a igreja. Em 30 e poucos anos, irmãos, eu já lidei com tantas cabeças. Gente que achava que a igreja era um puxadinho do seu negócio, da sua empresa, e que arrombava a porta do escritório, do gabinete pastoral, dizendo: pastor, essa igreja tem que ser como a minha empresa, horário de chegada, ponto de saída, assim, assado. Nós vamos taxar agora para cada membro uma cota para que eles possam pagar. Não é mais dízimo, não é mais culto, não é mais nada, é um puxadinho da empresa dele. O que é isso? Fofocas, intrigas, divisões. Para onde foram essas pessoas? O próprio Deus da igreja. Deus não. Porque isso aqui não é nosso. Isso é do Senhor. O que esse texto nos ensina, irmãos? A igreja, disse Jesus, se transformou em uma caverna. Igreja não é caverna. Você sabe o significado de caverna? O que é caverna? Um túmulo. Caverna naquele lugar, período, era um túmulo. Lugar de mortos. A igreja não é lugar de mortos, é lugar de... Você está vivo, está me ouvindo. Por favor, me entenda o que eu quero dizer aqui agora. Você está vivo. Mas a igreja é lugar de gente viva. Dono do túmulo. E Apocalipse 6:15, a igreja, a caverna é um lugar de perigo. Perigo. Na língua inglesa, caverna é um lugar de passatempo. O inglês coloca a caverna como lugar de passatempo. Não tem outro lugar para ir, eu vou passar um tempo na igreja. Entendo. Em holandês, é uma luta de morte sobre um cadáver. Que essa igreja não seja uma caverna. Você não está numa caverna. Jesus te chamou hoje a teu filho. Vive, irmãos. Vive o Senhor, igreja. E por último lugar, leve para a sua semana. Uma vez que esse templo foi purificado por Jesus, é as suas instalações, nosso contexto, é um lugar. Desse lado fala oração. Quem está desse lado? Oração. E desse lado fala ensino. Uma vez que essa igreja foi o lugar que Cristo comprou, então esse lugar é um lugar de oração. E esse lugar é um lugar de e no meio, esse lugar é um lugar de oração e ensino. Fala. Um lugar de oração e ensino. Essa é a identidade da igreja. Se você está no lugar onde isso não é ensinado, não é relembrado, Jesus virou as mesas, expulsou os pecadores e disse: está de fora. Esse é o meu lugar. Feche os seus olhos aí agora, queridos. Não seja um sacerdote que queira matar Jesus. Mantenha
quiser, da forma que você quiser. Aí, você está na casa de oração. E quem disse? Foi Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor purificou o templo. E hoje, Pai, esse templo está contaminado de novo. O Senhor virou as mesas dos cambistas. E hoje a tua casa se transformou num comércio ambulante. A tua casa se transformou num palco, num show. A tua casa, Senhor Deus, se transformou num lugar onde não tem reverência. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Cada coração aflito e angustiado do meu irmão, da minha irmã, porque estamos